E hoje nós vamos ver, não é, o dever do marido de ter autoridade sobre sua esposa. É interessante essa expressão, como os puritanos usavam, não é o privilégio de ter autoridade, o dever de ter autoridade sobre a esposa. Esse é um elemento importante, porque tanto o amor é um dever, quanto a autoridade é um dever. Nós vivemos numa época, irmãos, onde a confiança aquilo que foi entregue ao marido, que ia ter a responsabilidade de ser o cabeça do lar, caiu em muitas dificuldades na nossa época, né? Primeiro, alguns maridos entenderam a autoridade como tirania, como se eles dominassem suas esposas com palavras cruéis, com ameaças, com maldições, gritando, ou até mesmo com abuso físico. Então Deus deu autoridade ao marido para fazer o bem para a sua esposa, mas esse marido na realidade perverteu a autoridade, e aí ele faz o mal à sua esposa. Então esse é o primeiro grande problema que nós temos com esse tema. O segundo problema, irmãos, é que a negligência da autoridade. De um lado, o abuso, por outro, a negligência. Alguns maridos, eles abdicaram do seu papel e negligenciam essa função de ter autoridade sobre a sua esposa. E aí eles entregam a sua esposa a uma vida sem proteção, sem liderança, como um corpo que não tem cabeça. Ele sabe o que é esperado dele, né? Mas ele negligencia aquilo que ele sabe que deve fazer. Então, para o bem do nosso matrimônio, é necessário que esse tema seja bem explorado aqui. Então nós vamos dividir isso em 2 ou 3 aulas, não precisa correr. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: hoje nós vamos trabalhar o que é a autoridade confiada ao marido, é a primeira parte, e a segunda, como o marido deve manter a sua autoridade. Primeiro, entender o que é a autoridade, e segundo, como ele deve manter a autoridade na sua casa, não é? É digno de nota, irmãos, que em Efésios, no capítulo 5, você não vai encontrar em nenhum lugar ali em Efésios 5 a ideia de que o marido ele deve conquistar a autoridade sobre sua esposa, ou ele deve buscar ter autoridade sobre sua esposa, como se fosse alguma coisa que ele teria que obter. Ele teria de obter autoridade. Nunca a Escritura fala dessa maneira. Preste atenção nesse detalhe. A sua autoridade é inseparável do seu papel de marido. Não é uma questão de você, eu sou homem, então agora, como homem casado, eu vou agora buscar ter autoridade. Não, é natural ao seu papel de homem casado. Se você for um homem casado, é natural, é da natureza do marido ter autoridade. No momento em que você entra em aliança de matrimônio e você se compromete com o outro, não é? Você se torna naquele momento o cabeça da sua esposa. Naquele momento você se torna o cabeça da sua esposa. Não é algo que você vai conquistar daqui a uns meses, não. No ato do casamento, você se torna o cabeça da sua esposa. Dessa maneira podemos dizer, liderança ou autoridade é inseparável do matrimônio. Mas sabe por quê, irmãos? Mas não porque ele se origina no matrimônio,
Porque a autoridade possuída pelo marido no matrimônio origina-se em Deus. Foi Deus que instituiu o matrimônio e determinou tanto ao marido como à esposa os seus papéis respectivos e as suas responsabilidades. Lembre-se de Romanos 13, irmãos. Toda autoridade procede de Deus, toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade procede de Deus. Isso é interessante porque você não pode exercer autoridade até que tenha sido delegado por Deus. É por isso, mais uma vez, aquilo que a gente já sabe, mas é importante enfatizar, esse conceito de namoro: o namorado não tem autoridade sobre a moça, porque quem tem autoridade é o marido, é o pai dela, é a mãe dela, são os pais. Quem tem autoridade sobre a namorada são os pais que têm essa autoridade, não o namorado, porque não existe essa figura de autoridade. A autoridade do marido só pertence a ele quando eles constituem matrimônio. Paulo disse que nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque não existe nenhuma delas se não for da parte de Deus. Dessa maneira, então, nós podemos aprender no primeiro momento que a autoridade do marido sobre sua esposa é a própria autoridade de Deus, comprometida, entregue ao marido como seu vice-regente. É a própria autoridade de Deus dada a ele. A mulher, a esposa, ela é obrigada a submeter-se ao seu marido como ao Senhor, porque a submissão dela ao seu marido, irmãos, é parte da submissão dela ao Senhor. Se a mulher repudia a autoridade correta, bíblica do marido, ela repudia a autoridade de Deus, não do marido, porque não procede do marido a autoridade, procede de Deus. O marido pode até abdicar sua autoridade, ele pode negligenciar sua autoridade, ele pode abusá-la, ele pode contaminá-la, mas ele não tem nenhum poder para se libertar dela enquanto ele estiver casado. Ele vai ser culpado da maneira como ele exerceu a autoridade, mas ele nunca vai poder dizer: eu vou abdicar do meu papel de autoridade. Você já viu isso, irmãos? A estranheza de muitos dias, dos nossos dias. Quando o marido diz assim: eu vou entregar a autoridade disso aqui para minha esposa, a autoridade que é dele. Você não pode abdicar, você pode até imaginar que pode fazê-lo, você vai ser condenado por isso. É a mesma coisa, irmãos, do argumento que se utiliza, por exemplo, para dizer: a mulher pode pregar no púlpito se ela estiver debaixo da autoridade do pastor. A minha autoridade não é minha autoridade, é dada por Deus. Eu não tenho poder de dar autoridade a ninguém para fazê-lo. Assim como eu não tenho autoridade de deixar de ser o cabeça do meu lar, eu não posso fazê-lo, eu não tenho como fazê-lo. Não está em mim isso. Não foi para isso que Deus me concedeu autoridade. E o que o marido tem que fazer? Ele tem que exercer a sua autoridade fielmente, porque ele vai prestar conta, sabe a quem, irmãos? A Deus. Foi Deus que confiou a ele. Então ele tem primeiramente que saber que ele vai prestar contas a Deus da sua autoridade. É a ele, unicamente a ele. O fato de Deus ter confiado ao homem traz muitas implicações para o entendimento da autoridade do marido. Primeiro, a sua autoridade
na realidade, irmãos, funciona como se ele fosse um despenseiro. Ele vai apenas fazer o que foi determinado. Ele não é livre para determinar o modo de agir. Essa autoridade ele não tem de dizer: eu vou agir da maneira como eu quero. Se a autoridade procede de Deus, ele não tem liberdade para dizer o modo como ele deve fazer. Porque só Deus pode delegar tal autoridade. E se Deus é somente aquele que pode delegar autoridade, então só Deus tem o direito de determinar como isso deve ser, a maneira como deve ser feita e exercitada. Ele foi chamado por Deus e deve agir por Deus. Ele deve exercer sua autoridade de maneira que revele com clareza à sua esposa que ele está debaixo de autoridade. Ele exerce a autoridade dizendo: eu estou submetido à autoridade de Deus. Segundo ponto importante, essa autoridade, irmãos, é uma responsabilidade, literalmente. Que coisa, o Senhor na sua palavra chamou o marido de cabeça. Ele não pode estar abaixo dos ombros. Ficar abaixo daquilo que Deus estabeleceu para você é errado. Um puritano chamado Waltley disse: no dia do julgamento, quando o marido se colocar diante de Deus e der conta dos talentos confiados a ele, uma grande parte da sua prestação de conta será como ele se comportou como cabeça da sua esposa. No dia do julgamento, ele vai prestar contas a Deus, o modo como ele se comportou diante da sua esposa. E terceiro, essa autoridade é confiado por Deus somente. É engraçado, irmãos, quando ele confia isso ao marido, ele disse para o marido o seguinte: você está autorizado a protegê-la, você está autorizado a prover por ela, você está autorizado a liderá-la. Deus entregou isso a ele para que ele possa ser um instrumento nas mãos para a santificação da sua esposa. Ele deve se preocupar com ela como um emblema, como uma marca de como Cristo se preocupa com a sua igreja. Ela precisa saber: veja como Cristo me ama. E aí ela vai apreciar, exaltar mais a Cristo ainda. E ao ver o modo como ele age, ela ame mais ainda o seu Senhor, que tem tanto cuidado dela, que lhe deu o marido que a protege, que a lidera e que provê para ela. Que confiança, irmãos, que confiança. Dessa maneira, a autoridade do marido sobre sua esposa é de fato como ele fosse um dispenseiro, é de fato uma responsabilidade e é a confiança dada por Deus para que possa cuidar dela como se fosse o próprio Cristo. Então, isso é a primeira parte. O que é autoridade? Que autoridade foi essa que nos foi concedida? Foi essa autoridade que nos foi concedida. Aí nós vamos para a segunda parte. Como o marido deve manter a sua autoridade, irmãos? Como ele deve
manter a sua autoridade. Veja, aí que eu vou citar um puritano que diz o seguinte: o marido, ele deve se comportar de tal maneira, e é interessante isso, porque de modo doce, para que quando ele agir, até mesmo com dureza, ele possa alcançar o espírito e possa produzir um amor reverente e estima por sua pessoa e por sua liderança. Interessante, note bem isso, irmãos. A maneira como ele vai manter isso é fazendo com que a mulher, a esposa, aprecie e tenha ele em alta conta pela maneira como ele, debaixo da autoridade de Cristo, governa a sua casa. Se você age de acordo com a soberba do seu coração, se você insulta, se você tem um espírito cheio de conflito, se mostra que você não tem sabedoria, que você não governa a si mesmo, ela vai saber, ela vai imaginar que você não é bem equipado para governá-la. Mas se você faz tudo isso segundo o que o Senhor ordenou, ela vai aumentar a estima por você. Para manter sua autoridade, você precisa fazer o que Deus mandou fazer. O que é então que nós devemos fazer para manter nossa autoridade, irmãos? Primeira coisa, primeiro de tudo, renuncie sua própria sabedoria e reconheça, irmãos, que você precisa de Deus, porque com as suas habilidades naturais, você é incapaz de honrar um casamento diante de Deus. Renuncie sua própria sabedoria. Provérbios 30, verso 2, vamos por favor, veja o texto comigo, Provérbios 30, verso 2. Salomão diz assim, irmãos, aí, finalzinho do livro de Provérbios 30, verso 2. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Eu preciso confessar a minha total incapacidade, com a minha própria sabedoria. E ao mesmo tempo, irmãos, como eu tenho dificuldade com aquilo que eu tenho naturalmente ainda, de governar a minha casa com sabedoria. Você já percebeu como a consciência da minha necessidade da bondade de Deus, contínua necessidade da sabedoria de Deus, é que me fará agir com sabedoria, e ela vai perceber a minha dependência de Deus. Você já parou como uma esposa poderia se sentir tão gratificada, irmãos, quando ela diz assim: meu marido não busca a sua própria sabedoria no matrimônio, ele busca pelo Senhor para cumprir o seu papel. Ele vai ao Senhor para que ele possa governar. Ela olha para ele e diz: o meu marido sempre está aos pés do Senhor, pedindo sabedoria para governar a nossa casa. Como ela vai se sentir gratificada e saber: o meu marido me governa debaixo da autoridade de Cristo. Segundo aspecto, irmãos, ele deve se submeter
ao senhorio de Cristo sobre ele. Ele precisa saber que ele também está debaixo de autoridade e que ele vai dar conta da sua autoridade sobre sua esposa àquele que é cabeça dele. Embora ele seja o cabeça da esposa, ele é servo de Cristo também. Nesse aspecto, a esposa é igual a ele. Eles têm a imagem e semelhança de Deus e ambos vão prestar contas a Deus. É por isso que isso torna ainda mais fácil para a esposa carregar esse conceito, irmãos. Quando ela vê que o seu marido carrega o mesmo jugo de submissão a Cristo que ela. Veja, eu me submeto a Cristo, eu me submeto ao meu marido como a Cristo, de fato, como eu faço ao meu Senhor, e eu luto, eu busco para fazê-lo, e eu vejo que o meu marido exerce autoridade em submissão a Cristo, ele se submete a ele como cabeça. Então ela olha para ele e diz: veja, ambos, nós dois, lutamos em Cristo para fazer aquilo que é o nosso papel. Como isso é glorioso no relacionamento. As duas partes envolvidas nesse caso. Terceiro, o marido não deve e não pode negligenciar a responsabilidade do matrimônio por causa dos seus privilégios. Ele deve ser grato pelas bênçãos do seu matrimônio e por muitos confortos e honras que Deus concede dentro do matrimônio. Mas ele deve ser zeloso, irmãos, para o cumprimento daquilo que Deus lhe deu para fazer. Promover o bem espiritual da sua esposa. Ele deve liderá-la e dirigi-la a Cristo, porque somente Ele pode santificá-los. Que esposa, irmãos, que esposa não seguiria o marido alegremente quando ela visse que o seu bem espiritual é o maior interesse e o marido trabalha duro e diligentemente por isso? Que esposa não seguiria o marido com tanta alegria? Todo o esforço dele é para o meu bem espiritual. Quarto, ele deve ser um homem de Deus completamente, sendo guiado pela palavra de Deus, cheio do Espírito de Deus, manifestando a santidade do Espírito em toda a sua conduta, em todas as suas condutas. Interessante a maneira como ele conversa, a maneira como ele lida com as coisas, é um exemplo. A maneira como ele anda diante dela, a maneira como ele busca governá-la. Mas veja, irmãos, ele não pode, em hipótese alguma, prescrever alguma coisa para ela que ele mesmo não tome. Ele precisa ser um homem de Deus, guiado pelo Espírito, pela palavra de Deus, e cheio do Espírito em santidade em toda a sua conduta. É isso que o homem, com sua autoridade, busca fazer. E ele, ao dar a ele exercer autoridade sobre a esposa, ele não está dizendo a ela: obedeça a palavra, você precisa ser submissa, mulher cheia do Espírito. Se ele mesmo não toma o remédio que ele passa, ele prescreve uma medicação e ele mesmo não toma. Seria sem dúvida alguma estranho, né? Seria sem dúvida alguma estranho.
Existem duas coisas relacionadas à autoridade do marido em casa que são requeridos dele. Ele deve manter a autoridade propriamente e ele deve usá-la de modo honrado. Não é? E aí, irmãos, ele adentra. Existem 3 faltas básicas dos homens na maneira como eles governam a sua casa, certo? Veja, porque as faltas, como elas são estabelecidas aqui, elas mostram como muitas vezes nós governamos a nossa casa de maneira pecaminosa. A primeira falta que nós temos no governo da nossa casa, no que diz respeito àquele último ponto, é que as coisas que são requeridas de um marido, irmãos, é que ele tenha mais graça da parte de Deus e que ele ande fielmente como marido, e por isso ele seja digno da estima e da submissão da sua esposa. E o marido, veja, ele deve requerer a submissão da sua esposa, independente de como ela é governada. Isso é claro. Eu preciso governar como Deus ordena, e a esposa tem que ser submissa, independente do marido. Isso são duas coisas diferentes. A autoridade da esposa, nós estamos colocando, com sua autoridade sendo exercida biblicamente, mais facilmente a esposa vai se submeter a você. Mas independente disso, ela vai se submeter, porque ela é submissa à palavra. Mas deveria ser o desejo do marido, irmãos, fazer a submissão da mulher mais fácil, fazendo com que ele, andando de modo fiel e digno, ela tivesse prazer nisso. Ele deveria trabalhar para que sua esposa não apenas submetesse a ele no corpo, mas no espírito e com alegria. Assim como como Bolton disse, não existe outra forma, irmãos, mais rápida para que o marido possa governar a sua casa com autoridade e ter a estima da sua esposa, se ele andar, se ele se comportar, se ele viver do modo digno daquilo que é o seu papel. Do modo digno que é o seu papel. A outra coisa importante é que o marido deve abandonar 3 males terríveis que sempre levam um homem a ser visto de modo negativo: amargura, uma vida financeira descontrolada e uma vida leviana. Amargura, uma vida financeira descontrolada e uma vida leviana. O primeiro desses, irmãos, está lá em Colossenses 3,19, veja, que quando descreve acerca da amargura. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Colossenses 3, verso 19, diz assim um texto sagrado: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. É interessante Paulo utilizar essa expressão, não a trateis com amargura. Paulo aqui, ele diz, não trate a esposa com amargura. Você não deve imaginar, irmãos, que uma maneira rude ou uma amargura perpétua é alguma maneira que você vai manter a sua autoridade, essa maneira de tratar as coisas com essa amargura no coração. Esse tipo de comportamento não produz aquilo que ele imagina que vai produzir, em hipótese alguma. Quando ele governa amargamente, a autoridade do marido torna-se insuportável. Insuportável.
Você imagina, irmãos, a mulher vai se submeter à autoridade de maneira dolorosa, e isso diminui a autoridade dele. Quanto mais dolorosa for a submissão da esposa, mais a tua autoridade está em risco, porque ela pode fazer o que você manda, mas não de alma, não de coração e não com alegria. Segunda coisa que deve ser evitado, irmãos, é o descontrole, uma vida sem parcimônia, um descontrole financeiro, né? É muito encontrado isso, irmãos, e Provérbios fala muito sobre essas coisas, né? O que leva uma pessoa a gastar e a viver uma vida descontrolada faz com que você, normalmente é a preguiça, não é? É a soberba, é a vaidade, e isso leva ao sofrimento. Veja, o que foi dito a você como autoridade? Você vai prover para a sua esposa, e quando você vive uma vida financeira descontrolada, a família sofre, você não consegue prover para a sua casa, porque a sua vida financeira é desequilibrada. E aí você tem que abandonar bebedeira, irmãos, jogo, companhias ruins, pessoas que vivem. Então o indivíduo está numa situação financeira terrível e ele gasta muitos do seu recurso com bebidas, com jogos, enquanto a sua casa tem dificuldades. Ele consome a sua riqueza, ele joga fora o que Deus deu a ele, como filho pródigo. Como um marido vai proteger sua esposa do perigo, irmãos, e da falta, e prover para ela de acordo com aquilo que ele prometeu no dia do casamento? Quando ele se afasta das más companhias, ele se afasta dos conselhos que são pecaminosos e que faz o homem viver para a satisfação do seu próprio prazer. Como um marido pode instruir sua mulher no que é bom, ou corrigir o mal na sua esposa, quando o seu julgamento é cego, a sua consciência está ferida pelo pecado continuamente, o seu caráter é contaminado por coisas que levam à pobreza e à miséria, não porque a pobreza seja pecado, mas a pobreza como causa da sua falta de sabedoria de lidar com recursos. É por isso que, assim que terminarmos esse tema, para esse assunto, para ensinar os jovens e os adultos, nós vamos ter a EBD nossa, depois desse assunto de família, vai ser sobre finanças. Nós vamos falar sobre finanças à luz das Escrituras Sagradas. Nós vamos lidar com esse assunto, a importância disso. Então são coisas que são necessárias, irmãos. E a última coisa que vai danificar a autoridade do marido é a vida leviana, comportamento pueril, que só quer brincar, que não gosta de responsabilidade. Brincadeira para ele é tudo, ele só quer curtir, só quer viver uma vida contando piada para ali e para lá, ele não tem tempo, ele não trabalha, ele não se esforça. Esse tipo de vida destrói a autoridade dele sobre a esposa. Isso é muito sério, irmãos, nos nossos dias. Quando nós vivemos dia a dia só com coisas supérfluas, falando coisas vazias, não tendo nada sério para conversar. O mesmo puritano disse: ninguém vai precisar destruir a autoridade desse homem, ele mesmo vai ser capaz de fazê-lo. Ninguém precisa, ele mesmo vai fazê-lo.
Isso é importante nós termos como consciência, irmãos, que para que nós estejamos de modo irrepreensíveis, nós devemos abandonar essa falta de reverência. Há tempo para tudo, até mesmo para brincar. Há tempo para tudo. Mas uma vida irreverente diminui a autoridade do marido sobre a esposa. Isso é algo que precisa ser cuidado. Então hoje, irmãos, nós vimos 2 pontos importantes: o que é a autoridade que é requerida e como manter a autoridade. No próximo domingo, em seguida, nós vamos começar a estudar ainda, e o próximo tópico vai ser qual o propósito da autoridade do marido. Nós vamos lidar com o propósito dessa autoridade, tá certo? Nós vamos encerrar agora, nós vamos orar, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, nós temos um tempinho aí para responder. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e aprendermos verdades tão preciosas para a nossa vida. Nós carecemos do Teu socorro para realizarmos aquilo que o Senhor requer de nós. Há tanta falta em nós, há tanta falta de temor às vezes, ó Deus. Mas muito obrigado por trazer à nossa memória essas verdades, que quebrantam o nosso coração e nos trazem de volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, com o rosto prostrado diante do Senhor, pedindo graça e sabedoria para fazermos o que o Senhor nos ordenou fazer. Em nome de Jesus. Amém.